Você já se perguntou o que acontece? Depois que morremos por décadas, muitos se dedicaram a compreender os mistérios que cercam a morte e se realmente existe alguma coisa depois da morte. Enquanto continuamos a fazer essas perguntas difíceis, há algumas coisas que sabemos. Por exemplo, é comum o conhecimento de que o corpo humano se decompõe após a morte. Com o tempo, todos os componentes do corpo são literalmente arrancados. Mas e se eu lhe dissesse que existem algumas pessoas cujos corpos permaneceram como se nunca tivessem falecido, mesmo décadas e décadas após sua morte? Pode parecer ficção, mas isso é absolutamente verdade. Neste vídeo veremos a interessante história de uma freira cujo corpo aparentemente conseguiu desafiar o tempo. O catolicismo, como conhecemos, é uma das religiões mais populares do mundo. Ao mesmo tempo, pode ser uma das mais misteriosas. Ao longo dos anos, testemunhamos vários incidentes que desafiam completamente a lógica, e a vida e a morte de Bernadette Soubirous facilmente se enquadram nessa categoria. Bernadette foi uma mulher dedicada a espalhar o Evangelho, cuja vida foi repleta de tantos milagres que não é de se surpreender que ela tenha sido canonizada. Nascida em janeiro de 1844, Bernadette Soubirous era filha de um moleiro e de uma lavadeira. Ela era a mais velha de 9 filhos, e a vida era bastante difícil na época, com seus pais pertencendo à classe baixa da França e tendo 9 filhos para cuidar. As coisas eram definitivamente desafiadoras. Sua madrinha e tia, Bernarde Casterot, era uma mulher de recursos moderados, dona de uma taverna, e com a renda obtida lá, ela conseguia ajudar no sustento da família. No entanto, a situação não melhorou muito, pois a nação francesa enfrentava dificuldades econômicas no início da vida de Bernadette. A família vivia em extrema pobreza e, para piorar a situação, Bernadette também adoecia com frequência. Ainda jovem, Bernadette contraiu cólera e sofreu de graves crises de asma que acompanharam por toda a vida. Sua doença era tão severa que ela media apenas 1,40 metros de altura. No entanto, ela se esforçava ao máximo para levar uma vida normal. Frequentou uma escola diurna administrada pelas Irmãs da Caridade e da Instrução Cristã. Embora suas doenças constantes afetassem sua educação, Bernadette dedicou-se muito aos estudos. Com o tempo, as coisas ficaram tão ruins para a família Soubirous que eles tiveram que morar em um porão de um cômodo que antes era usado como prisão, onde foram alojados pelo primo da mãe de Bernadette. Eles suportaram as terríveis condições de vida simplesmente tentando sobreviver. Em 11 de fevereiro de 1858, enquanto coletava lenha com sua irmã Toinette e um amigo perto da gruta de Massabielle, Bernadette, então com 14 anos, teve sua primeira visão. De acordo com registros oficiais, sua irmã e o amigo atravessaram um pequeno riacho em frente à gruta e seguiram em frente, enquanto Bernadette ficou para trás para tirar os sapatos e atravessar a água. Enquanto abaixava as meias, ela ouviu de repente o som de um vento forte, mas nada ao seu redor se movia. De repente, Bernadette viu uma luz ofuscante e uma figura branca saindo de dentro na gruta. Em depoimentos posteriores, Bernadette afirmou que a figura que viu era de uma jovem, mas sua irmã e o amigo confirmaram que não viram nada. 3 dias após a primeira visão, Bernadette, sua irmã Marie e várias outras meninas estavam voltando para a gruta depois da missa de domingo. De repente, Bernadette caiu de joelhos, dizendo que havia visto a mesma figura novamente. A aparição eventualmente desapareceu, mas Bernadette afirmou alguns dias depois que a figura lhe disse para retornar à gruta todos os dias durante uma quinzena inteira. Isso aconteceu quando ela tinha apenas 14 anos. Bernadette obedeceu, e esse período de visões diárias, que ficou conhecido como a Quinzena Santa e La Quinzaine Sacrée. Os pais de Bernadette, especialmente sua mãe, ficaram inicialmente constrangidos e até tentaram proibi-la de ir à gruta. A pobre menina provavelmente nem sabia quem estava vendo ou o motivo por trás dessas visões. Mas, depois que a notícia se espalhou, seus pais eventualmente permitiram que ela saísse. A maioria das pessoas que ouviu falar das visões acreditava que Bernadette estava vendo a Virgem Maria, mas ela nunca disse exatamente que era Maria. Em vez disso, ela descreveu a senhora como usando um véu branco, um cinto azul e com uma rosa amarela em cada pé. Esta imagem era bastante semelhante à de uma estátua da Virgem Maria em uma igreja local, mas Bernadette nunca confirmou isso. A história de Bernadette se espalhou rapidamente entre os habitantes da cidade. Muitas pessoas acreditaram nela,
enquanto outras a consideraram uma mentirosa ou mentalmente doente. Contudo, quando Bernadette começou a mostrar os frutos de suas visões, muitos mudaram de opinião. Por exemplo, alguns dias após o início das visões, Bernadette afirmou que a figura em sua visão lhe pediu que bebesse a água da fonte, se lavasse nela e comesse uma erva que crescia ali como um ato de penitência. Ela fez isso e, para o choque de todos, a gruta, que antes estava lamacenta, tornou-se uma fonte de água doce no dia seguinte, algo que ninguém conseguia explicar. Cerca de um mês depois, Bernadette afirmou que a senhora em suas visões disse à cidade para construir uma capela e formar uma procissão. Apesar de tudo isso, Bernadette não sabia quem era essa mulher. Durante a 16ª visitação, Bernadette perguntou o nome da mulher, mas ela apenas sorriu. Após repetir a pergunta mais 3 vezes, Bernadette finalmente obteve uma resposta. A mulher alegou ser a Imaculada Conceição, sem fornecer mais detalhes sobre quem era. Essas visitas continuaram até 16 de julho daquele ano, mas os efeitos das visões de Bernadette perduraram por muito tempo. Após o fim das visitações, a Igreja Católica começou a investigar a história de Bernadette para verificar se havia alguma verdade nelas ou se era tudo uma grande mentira. Investigações foram realizadas por parte da Igreja, que cada vez mais acreditava na veracidade da história. Conta-se que em um determinado momento, uma fonte de água brotou das mãos de Bernadette dentro da caverna, e continua a jorrar até os dias de hoje. Foram inúmeros encontros com a Virgem Maria até sua morte, em 1879. Durante seus anos de vida, a mulher passou por interrogatórios, intimidações e assédio moral, até que decidiu se isolar em sua cidade natal. No Hospital das Irmãs da Caridade de Nevers, em Lourdes, Bernadette iniciou sua jornada como freira em 1860. Em 1862, a Igreja finalmente confirmou a autenticidade das aparições, dando ainda mais crédito a tudo que Bernadette disse. Uma das coisas interessantes sobre toda essa provação é que a fonte que Bernadette desenterrou e da qual bebeu tornou-se um dos maiores locais de cura do mundo até hoje. De acordo com registros do Lourdes Medical Bureau, pelo menos 70 curas para doenças foram obtidas na primavera, deixando cientistas perplexos e incapazes de encontrar qualquer explicação para essas curas. A mesma comissão que examinou Bernadette após suas visões coletou amostras da água da nascente para análise. Descobriu-se que, embora a água tivesse um alto conteúdo mineral, não havia nada fora do comum que pudesse ligá-la às curas atribuídas a ela. Por outro lado, Bernadette simplesmente afirmou que foi sua fé e oração que curaram os enfermos. Além das curas, as visões de Bernadette também levaram à construção de uma capela local na cidade. Porém, não foi apenas uma capela. Com o tempo, várias igrejas e capelas foram estabelecidas e construídas em Lourdes, todas inspiradas na história e experiência de Bernadette. Hoje, o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes é um dos locais de peregrinação católica mais populares do mundo. Quase 1 milhão de pessoas visitam Lourdes todos os anos, muitas das quais vêm para adorar e também para beber da fonte milagrosa. Você pode pensar que Bernadette ficaria orgulhosa da popularidade de sua fonte e do impacto que sua igreja teve, mas isso pode não ser necessariamente verdade. De acordo com relatos, ela não gostou da atenção que estava recebendo devido às visões e visitas. Por isso, decidiu mudar-se para uma escola de hospício dirigida pelas Irmãs da Caridade de Nevers, onde aprendeu a ler e escrever, pois grande parte de seus anos de formação foram passados lutando contra suas muitas doenças. Em julho de 1866, Bernadette, juntamente com 42 outras postulantes, adquiriu o hábito religioso ao ingressar nas Irmãs da Caridade no convento de Saint-Gildard em Nevers. Ela recebeu o nome de Marie Bernarde da Madre Superiora e iniciou uma vida de devoção a São Bernardo, seu padroeiro. Bernadette copiava longos textos relacionados a ele em pedaços de papel e cadernos. A experiência de se tornar Irmã Marie Bernarde foi mais uma transformação em sua vida. Ela passou o restante de sua curta vida na casa-mãe, onde trabalhou como auxiliar na enfermaria e mais tarde como sacristã, fazendo bordados ornamentados para vestimentas e panos de altar. Apesar de toda a atenção que havia recebido, Bernadette era considerada um espírito muito humilde. Como ela mesma disse, o resultado das visões foi melhorar o evangelho de alguma forma, e ela foi usada como uma ferramenta para isso. Agora que o trabalho estava feito, era justo que ela continuasse a viver sua vida, embora preferisse permanecer relativamente desapegada.
Bernadette continuou a acompanhar o desenvolvimento de Lourdes à medida que se tornava um santuário de peregrinação. Ela não estava presente na consagração da Basílica da Imaculada Conceição em 1876, mas pelo menos acompanhou o desenvolvimento de sua cidade natal, tudo graças às visitas divinas que recebeu. Infelizmente, seus problemas de saúde infantil continuaram a piorar. Bernadette sofria de asma crônica e contraiu tuberculose nos ossos e pulmões. Durante vários meses, ficou incapacitada de participar da vida ativa do convento. Ela acabou falecendo devido a complicações de suas doenças de longa duração, em abril de 1879, aos 35 anos de idade. De acordo com relatos, ela morreu enquanto rezava o Santo Rosário, com suas palavras finais sendo: "E abençoada Maria, Mãe de Deus, rogai por mim." Seu corpo foi finalmente sepultado na Capela de São José, nos terrenos de seu convento. Vários anos após sua morte, em 1921, Bernadette foi declarada bem-aventurada pelo Papa Pio XI. O mesmo Papa a canonizou em dezembro de 1933, marcando a festa da Imaculada Conceição. Porém, mesmo após seu falecimento, Bernadette continuou a causar controvérsias, desta vez em relação ao seu corpo. Em setembro de 1909, a Igreja Católica e o Bispo de Nevers decidiram exumar o corpo de Bernadette. A atividade foi realizada na presença de representantes nomeados pela Igreja, além de 2 médicos e uma irmã da comunidade. Para a total surpresa de todos, o corpo de Bernadette aparentemente não havia se decomposto. O crucifixo com o qual Bernadette morreu e seu rosário haviam oxidado, mas seu corpo permaneceu incorrupto. A não decomposição do corpo foi uma das principais razões para sua canonização. Após essa descoberta, seu corpo foi lavado e recolocado em um novo caixão. O corpo de Bernadette foi exumado novamente em abril de 1919. Desta vez, um médico que examinou o corpo notou sinais significativos de mumificação na pele. O médico acrescentou que a pele de Bernadette havia desaparecido em alguns lugares, embora estivesse presente na maior parte. Após este exame, o corpo de Bernadette foi novamente enterrado. Um terceiro exame ocorreu em 1925. Desta vez, a Igreja retirou relíquias do corpo de Bernadette e as enviou para Roma. A partir dessas relíquias, uma impressão precisa do rosto de Bernadette foi moldada para fazer uma máscara de cera, com o objetivo de preservar a aparência incorrupta do corpo. Impressões das mãos de Bernadette também foram tiradas para ajudar na apresentação do corpo e na confecção de moldes de cera. O fato de o corpo de Bernadette permanecer intocado é bastante interessante. Embora isso pareça uma ocorrência incrível, na verdade é mais comum do que você imagina. Uma parte central da fé cristã é a crença na mortalidade. No final do dia, todos morrem. Mas Cristo fez mais do que apenas morrer. Durante sua vida, ele também ressuscitou várias pessoas dos mortos, incluindo Lázaro, que estava morto há 3 dias antes de Cristo ressuscitar. Para alguns dos primeiros cristãos, uma extensão desses milagres é o conceito de incorruptibilidade após a morte, visto como prova de santidade e unidade com Deus, bem como evidência da espiritualidade de uma pessoa. Para que um cadáver seja considerado incorruptível, ele precisa ser imune às forças naturais de decomposição. Isso significa que o corpo deve superar naturalmente os efeitos da decadência sem o uso de processos como o embalsamamento. O corpo não precisa evitar a decomposição para sempre para ser considerado incorruptível. Ele apenas precisa exibir preservação sobrenatural em algum ponto de sua história. A incorruptibilidade não precisa necessariamente ocorrer em todo o corpo. A presença de partes singulares do corpo que se recusaram a decair pode ser vista como prova conclusiva da incorruptibilidade. Na verdade, a maioria dos corpos incorruptíveis estimados pela Igreja Católica hoje, incluindo de Santa Bernadette, foram artificialmente preservados ao longo dos anos para manter sua aparência estética. Ao todo, existem cerca de 100 corpos incorruptíveis reconhecidos pela Igreja Católica. A maioria desses corpos é mantida na Itália, mas alguns também estão em países como Polônia, Bélgica, Áustria, Alemanha e até mesmo na Índia. Dito isso, é provável que houve muitos outros incorruptíveis no passado, o que significa que obter uma contagem precisa pode não ser possível. Santa Bernadette foi uma mulher cuja vida e morte foram literalmente milagrosas,
desde sua corajosa batalha contra as doenças até as visões que a tornaram santa. Considerando tudo o que ela conseguiu, não é surpresa que seu corpo tenha resistido ao teste do tempo mesmo após sua morte. O que você acha? Você acredita no conceito de incorruptibilidade? Deixe-nos saber nos comentários. Se gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever-se aqui no canal e de deixar seu like. Até mais!